Você já percebeu que quanto mais a gente corre atrás do que quer, menos parece que a vida está acontecendo? Como se cada conquista fosse só um intervalo entre duas insatisfações. Steve Jobs dizia que queria deixar uma marca no universo. E ele deixou. Mas o que pouca gente se pergunta é: quanto custa deixar uma marca no universo se no processo você apaga a sua própria presença na vida? Pensa comigo. Vivemos em um tempo onde a inquietação é sinal de progresso, onde o silêncio parece preguiça e onde parar é quase um pecado. Mas e se a pressa que nos move for justamente o que está nos afastando daquilo que mais procuramos? É sobre isso que a história de Jobs, Sêneca e Buda tem algo em comum. Porque, no fundo, todos enfrentaram o mesmo inimigo, o desejo que nunca se satisfaz. Steve Jobs tinha uma relação quase espiritual com o desejo. Para ele, querer era sinônimo de estar vivo. Mas o problema é que o querer dele não tinha fim, só direção. Era como uma chama que nunca se apaga, apenas muda de formato. Ele não buscava conforto, buscava intensidade. E intensidade demais também queima. Sêneca diria que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Mas, no caso de Jobs, o vento soprava forte demais e ele sabia para onde ia, só que nunca sabia quando chegar. Essa é a armadilha da ambição moderna, a sensação constante de estar quase lá, quase feliz, quase satisfeito, quase presente. E é curioso, chamamos isso de foco, de visão, de propósito, mas no fundo, às vezes é só fuga bem disfarçada. Fuga do agora, porque o agora é silencioso demais para quem se acostumou com o ruído da conquista. Sêneca via esse tipo de movimento como uma doença da alma. Ele dizia que o homem que vive correndo atrás de algo está sempre em falta, mesmo quando tem tudo. E talvez Jobs sentisse isso, mesmo sem admitir. Afinal, o que é mais angustiante do que alcançar tudo o que queria e ainda sentir que falta algo? A ambição de Jobs inspirava milhões e destruía o próprio sossego. Ele queria tocar o futuro com as mãos, mas acabou esquecendo de sentir o presente com os dedos. E aqui entra a ironia que Sêneca tanto alertava. O desejo não quer saciedade, ele quer continuidade. Ele quer sempre um próximo, um novo produto, uma nova versão, uma nova meta. Mas o preço de viver assim é alto. Quando o querer substitui o viver, a vida se transforma num rascunho infinito. Você nunca chega, porque o ainda não rouba o já é. E talvez por isso, mesmo cercado de sucesso, Jobs nunca tenha sido um homem totalmente em paz. Ele conquistou o mundo, mas o mundo dentro dele continuava em guerra. Sêneca não condenaria a ambição dele. Ele só diria: deseje, sim, mas não seja escravo do que deseja. Porque desejar é humano, mas viver só desejando é prisão. Steve Jobs não era um homem comum. Ele via o futuro antes do presente terminar. E talvez por isso nunca tenha realmente morado no agora. Ele acreditava que estava mudando o mundo, e estava. Mas por trás daquela genialidade obsessiva existia algo mais. Um medo silencioso de parar, como se a pausa fosse o início do fim. Quantas vezes você já sentiu isso? Aquela sensação de que, se parar, tudo desaba. Como se a tua importância dependesse da tua produtividade. É o mesmo veneno que move boa parte de nós hoje. Chamamos de propósito, mas às vezes é só ansiedade com roupa de motivação. A busca por grandeza virou um disfarce para o medo de ser comum. E olha, não há nada de errado em querer ser grande. Mas quando o querer cresce demais, o ser encolhe. Jobs, no fundo, representava o melhor e o pior do espírito humano. A capacidade de criar o impossível e a tendência de se perder dentro dele. Buda chamaria isso de apego, a ilusão de que o próximo passo vai finalmente trazer paz. Mas a paz não mora no futuro.
Ela é uma visitante tímida do presente que vai embora assim que você se distrai. E é curioso, quanto mais tentamos controlar o tempo, mais o tempo parece escorregar da mão, como areia, como vida. Talvez você esteja vivendo isso agora, trabalhando, planejando, sonhando, e ainda assim sentindo que falta algo. Não é falta de resultado, é falta de presença. E se essas reflexões estão fazendo sentido para você, se você quer entender mais sobre essa linha tênue entre ambição e paz, se inscreve aqui no canal, porque o que a gente faz juntos aqui não é sobre motivar, é sobre acordar. E nos próximos vídeos, eu quero continuar te provocando a enxergar o que a pressa não deixa ver. Vamos voltar para Buda. Buda dizia que o sofrimento nasce do desejo. E muita gente entende isso errado, como se ele dissesse para não desejar nada. Mas Buda não pregava apatia. Ele falava sobre libertação. A diferença é sutil, mas profunda. Não é o desejo que causa o sofrimento. É o apego ao resultado do desejo. Buda falava do caminho do meio, o equilíbrio entre o querer e o deixar ser, entre agir e aceitar, entre o movimento e a quietude. O problema é que a nossa cultura idolatra os extremos. Ou é sucesso absoluto ou fracasso total. Ou é correr sem parar ou desistir de tudo. A serenidade virou uma espécie de fraqueza. Mas talvez ela seja a forma mais inteligente de força. Porque estar sereno não é estar parado, é estar inteiro no momento que se move. E é aí que a filosofia de Buda se cruza com a de Sêneca. Um dizia para não se deixar dominar pelo desejo, o outro dizia para não se deixar enganar por ele. Ambos sabiam que a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer, é não precisar querer o tempo todo. Jobs, se tivesse ouvido esses dois, talvez tivesse descoberto algo antes, que o grande feito não é mudar o mundo, mas conseguir estar presente enquanto ele muda. Existe uma cena imaginária que sempre gosto de pensar. Steve Jobs, Sêneca e Buda, sentados numa mesa, conversando. Jobs diria, a inovação muda o mundo. Sêneca responderia, mas a pressa destrói a alma. E Buda completaria, e o apego ao resultado é a raiz do sofrimento. Imagina esse diálogo. 3 gênios, 3 eras e o mesmo dilema. Como viver intensamente sem se perder no próprio fogo? A resposta talvez seja essa. A grandeza está no equilíbrio entre o fazer e o ser. A gente foi treinado para buscar o extraordinário, mas esquecemos que o extraordinário só existe porque existe o simples. É como respirar. Você inspira e expira. A ambição é a inspiração. A presença é a expiração. Mas tenta só inspirar o tempo todo. Você sufoca. E é isso que acontece com tanta gente hoje, sufocada pela própria vontade de ser mais. A busca por grandeza pode te levar longe, mas se não houver consciência, ela te arranca do agora, e o agora é o único lugar onde a vida realmente acontece. Você já percebeu que a mente nunca diz chega? Ela sempre cochicha, só mais um pouco, mais um degrau, mais um número, mais uma meta. Mas a sabedoria começa no instante em que você ousa responder: não, agora basta. Não porque desistiu, mas porque chegou, porque entendeu que o que buscava já estava aí, só esperando você parar para notar. Sabe o mais curioso? A gente passa a vida inteira tentando chegar lá. Mas talvez o que mude tudo seja aprender a ficar aqui. Então faz o seguinte, antes de correr para o próximo vídeo, para o próximo plano, fica mais um segundo comigo. Respira. Percebe esse instante. Ele é o único que realmente existe. E se você quer continuar explorando esse tipo de reflexão, sem pressa, sem fórmulas, mas com essa mistura de filosofia, lucidez e presença, se inscreve aqui no canal. Mas faz isso não para me seguir,
Faz para seguir a si mesmo, para continuar voltando para esse lugar de calma toda vez que o mundo te arrastar para a correria de novo. No fim das contas, o problema não é querer muito, é esquecer de viver enquanto quer. Sêneca chamava isso de escravidão elegante, aquela em que o homem se prende com as próprias metas e ainda se orgulha das correntes. Buda chamava de sede insaciável. Jobs chamava de paixão por mudar o mundo. Mas todos no fundo estavam falando do mesmo vício, a incapacidade de estar no agora. Porque o agora é simples demais para um ego que quer ser grandioso, mas é nele que mora a paz. E talvez essa seja a verdadeira grandeza, viver com um propósito, mas com leveza. Trabalhar, criar, sonhar, sem se perder na própria pressa. Construir o amanhã, sem abandonar o hoje. Afinal, o mundo não precisa de mais gênios obcecados, precisa de mentes lúcidas e corações presentes. Que a ambição te leve longe, mas que a presença te traga de volta. Porque a vida não acontece quando você chega lá. Ela acontece enquanto você está indo.